segundo ano. Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso dinheiro, tá? O nosso dinheiro, ele é chamado de real. Com o nosso dinheiro, nós conseguimos comprar mercadorias que necessitamos. Que mercadorias são essas? Arroz, feijão, carne, verduras, legumes, frutas, leite, roupas, calçados, brinquedos e várias outras mercadorias. Então, tudo que nós precisamos hoje em dia para comprar, nós usamos o dinheiro, tá? O símbolo do real, o nosso dinheiro é chamado real. E o símbolo do real é o R cifrão, tá? O real se apresenta em forma de moedas e de cédulas, que são as notas. Estas aqui são as moedas que nós utilizamos. Moeda de R$1, moeda de 25 centavos, moeda de 50 centavos, de 10 centavos e de 5 centavos, tá bom? E nós temos as cédulas também, que são chamadas mais de notas, tá? Nós temos as cédulas de R$2, de R$5, de R$10, R$20, R$50 e R$100. Essas são as nossas cédulas. Cada cédula possui um valor determinado em sua face. Tá vendo aqui, ó? R$2, um valor, R$5, outro valor. Cada cédula desta tem seu valor. E o símbolo do real, como nós vimos, é o R cifrão, tá bom? R cifrão. Estas são as nossas moedas e estas são as nossas cédulas. O dinheiro que nós usamos no nosso dia a dia, tá? Toda vez que vamos ao mercado comprar alguma coisa, quando os pais de vocês compram um brinquedo para vocês, ele utiliza o dinheiro para comprar, tá? E o nosso dinheiro é o real. Será que o dinheiro sempre existiu? Não, o dinheiro nem sempre existiu. Antigamente, as pessoas trocavam os objetos, tá? Então, está lá, ó, o dinheiro, como é conhecido atualmente, nem sempre existiu. Apenas quando a humanidade descobriu e passou a usar o metal na fabricação de utensílios, é que surgiram as primeiras moedas, como as que são conhecidas hoje em dia. Então, antigamente, as pessoas trocavam as suas mercadorias. Por exemplo, um pente por um espelho, tá bom? Um milho por uma batata. Então, havia essa troca, não existia o dinheiro. O nome dessa troca se chamava escambo, tá? Nós iremos assistir agora um videozinho sobre este assunto. Saudações! Eu, o maior colecionador de todos os tempos, me preparo para completar minha nova grande paixão, moedas brasileiras. Sim, o Brasil já teve muitas moedas diferentes, e eu encontrei um álbum especial que irá me ajudar a colecionar cada uma delas. Em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, em vez de usarem moedas, eles trocavam objetos e mercadorias com os índios, que já moravam por aqui. Já imaginou? Era comum a troca de uma mercadoria por outra. Essa prática ficou conhecida como escambo. Os portugueses usavam moeda para negociar com outros estrangeiros. A usada aqui no Brasil era o real, mais conhecido em seu plural, os réis. Essa moeda foi utilizada durante muitos séculos. Ah, consegui um real para minha coleção! No século XVI, o Brasil teve um grande desenvolvimento com o ciclo da cana-de-açúcar, e seu produto principal, o açúcar, passou a ter muito valor. Até que em 1614, por ordem do governador do Rio de Janeiro, o açúcar passou a ser aceito como moeda oficial no Brasil. Os comerciantes eram obrigados a aceitar o produto como pagamento. Em 1694, foi inaugurada a Casa da Moeda do Brasil, e logo as primeiras moedas brasileiras foram cunhadas. Mais uma para minha coleção. Séculos depois, aconteceu a primeira troca de moedas no Brasil.
Em 1942, durante o governo de Getúlio Vargas, os réis foram substituídos pelo cruzeiro. R$ 1.000 passaram a valer um cruzeiro. A primeira cédula da minha coleção. Em 1967, na época da ditadura militar, o cruzeiro estava muito desvalorizado. Ou seja, os produtos estavam muito caros e era preciso muito dinheiro para comprar um simples pão. O governo decidiu então substituir o cruzeiro pelo cruzeiro novo. 1.000 cruzeiros passaram a valer um cruzeiro novo. Para adaptar as cédulas do cruzeiro, o governo carimbou as antigas com um novo nome e um novo valor. Vou guardar uma carimbada. 3 anos depois, em 1970, a moeda mudou de nome novamente, voltando a se chamar cruzeiro, mas sem modificar seu valor. Alguns anos se passaram, a ditadura militar chegou ao fim e os problemas de desvalorização da moeda continuaram. Os preços dos produtos subiam diariamente. Em 1986, o governo do presidente José Sarney lançou o Plano Cruzado. 1.000 cruzeiros passaram a valer um cruzado. Em 1989, o presidente e sua equipe decidiram mudar novamente a moeda, de cruzado para cruzado novo. 1.000 cruzados passaram a valer um cruzado novo. No ano seguinte, em 1990, o problema com a inflação continuava com os produtos muito caros. E mais uma vez a moeda foi alterada. O cruzado novo voltou a se chamar cruzeiro. No governo de Itamar Franco, em 1993, a moeda passou de cruzeiro para cruzeiro real. 1.000 cruzeiros equivaliam a um cruzeiro real. Após 11 meses de existência do cruzeiro real e com os produtos ficando mais caros a cada dia, entrou em vigor a unidade real de valor. E em julho de 1994, a URV, que valia 2.150 cruzeiros reais, passou a valer R$1, a nova moeda. O real é a moeda em circulação até hoje. Por enquanto é isso. Agora preciso completar minha coleção de tijolos antigos. Até mais! Nós vamos ver a transformação das nossas notas ao longo do tempo, tá? Então, que tal conhecer algumas cédulas usadas no Brasil nos séculos 19 e 20 até os dias de hoje? Nós vamos começar falando sobre R$1.000. Essa aqui é a nota de R$1.000, tá? Então, o período de vigência, o período desta nota, foi de 1883 a 1942. O símbolo dela era RS, tá? Foi no governo de Pedro II, que era o imperador do Brasil. Foi o imperador do Brasil. O cruzeiro é essa nota aqui. O período dele foi de 1942 a 1967. O símbolo do cruzeiro, CR cifrão, e foi no governo de Getúlio Vargas. Esta nota é o cruzeiro novo. Foi do período de 1967 a 1970. O símbolo desta cédula é NCR cifrão e foi no governo de Castelo Branco. Então, tivemos 3 mudanças que vocês podem observar: R$1.000, cruzeiro e cruzeiro novo. Cruzeiro, esta cédula aqui, cruzeiro, foi no período de 1970 a 1986. O símbolo dela, CR cifrão, foi no governo de Médici e João Figueiredo. O cruzado foi de 1986 a 1889. O seu símbolo, CZ cifrão, foi no governo de José Sarney. O cruzado novo também foi no governo de José Sarney. Foi no período de 1989 a 1990. O seu símbolo, NCZ cifrão. Então, mais 3 mudanças: cruzeiro, cruzado e cruzado novo. No próximo, nós temos o cruzeiro, tá? Período de 1990 a 1993. O seu símbolo, CR cifrão, foi no governo de Fernando Collor de Mello. O cruzeiro real foi no período de 1993 a 1994. O seu símbolo, CR cifrão, foi no governo de Itamar Franco.
E o real, que é a nossa cédula, é o nosso dinheiro nos dias atuais. O seu período foi de 1994 até os dias de hoje, tá bom? Nós continuamos usando o real. O nosso dinheiro é o real. E o símbolo do real é R cifrão, como nós já vimos anteriormente no outro vídeo. E foi no governo de Itamar Franco. Então, aqui nós temos mais 3 cédulas do Cruzeiro Real e do Real, tá bom? Um beijo!